Capítulo 13. Das infrações, das penalidades e da atualização monetária. Seção I. Das infrações. Artigo 186. Constitui infração a ação ou omissão, voluntária ou não, que importe na inobservância, por parte do contribuinte ou responsável, de normas estabelecidas por esta lei, e por seus regulamentos, ou por atos administrativos de caráter normativo. Seção 2ª. Das penalidades e da atualização monetária. Artigo 187. Os infratores sujeitam-se às seguintes penalidades. Inciso 1º. Multas. Inciso 2º. Sistema Especial de Controle, Fiscalização e Arrecadação. Subseção I. Das multas. Artigo 188. As multas serão estabelecidas em grau mínimo, médio ou máximo e incidirão sobre o tributo atualizado monetariamente na forma do artigo 199. Artigo 189. As infrações serão punidas com as seguintes multas. Inciso 1º. Impostos não recolhidos no prazo regulamentar. Alínea A. De 5%, quando o pagamento se verificar nos 30 dias subsequentes ao término do prazo. Alínea B. De 10% quando o pagamento se verificar depois de 30 dias, e até 60 dias subsequentes ao término do prazo. Alínea C. De 20%, quando o pagamento se verificar após 60 dias subsequentes ao término do prazo. Inciso 2º. Taxas e contribuição de melhoria não recolhidas no prazo legal, as definidas no inciso anterior. Alínea A. Multa de 20%, quando o pagamento se verificar nos 30 dias subsequentes ao término do prazo fixado. Alínea B. Multa de 50%, depois de 30 até 60 dias. Alínea C. Multa de 100% depois de 60 dias. Inciso 3º. Quando se tratar de não cumprimento de obrigação tributária acessória, da qual não resulte a falta de pagamento do tributo, no todo ou em parte multa de 10% do salário mínimo mensal do Distrito Federal até 3 vezes o valor do mesmo salário. Inciso 4º. Quando se tratar do não cumprimento de obrigação tributária acessória da qual resulte falta de pagamento de tributo, no todo ou em parte multa de 50% do salário mínimo mensal do Distrito Federal, até 5 vezes o valor do mesmo salário. Inciso 5º. Quando ocorrer falta de pagamento ou recolhimento a menor do imposto devido, lançado por homologação. Alínea A. Tratando-se de imposto devidamente escriturado e lançado, de 50% do valor do imposto. Alínea B. Tratando-se de imposto não escriturado e não lançado, de 100% do valor do imposto. Alínea C. Nos casos de sonegação, fraude ou conluio definidos na Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964, de 200% do valor do imposto. Artigo 190. A multa será aplicada em dobro em caso de reincidência específica. Artigo 191. As multas serão cumulativas, quando resultarem concomitantemente do não cumprimento de obrigação tributária acessória e principal. Parágrafo 1º. Apurando-se no mesmo processo o não cumprimento de mais de uma obrigação tributária acessória pela mesma pessoa, impor-se-á somente a pena relativa à infração mais grave. Parágrafo 2º. Quando o contribuinte ou responsável infringir de forma continuada o mesmo dispositivo de lei ou regulamento, desde que a infração não resulte falta de pagamento de tributo, no todo ou em parte, impor-se-á uma só pena acrescida de 50%.
Artigo 192. As empresas de transporte, os transportadores autônomos e os que tiverem mercadorias sob sua guarda sujeitam-se, sem prejuízo das penalidades impostas aos proprietários das mercadorias, às seguintes multas. Inciso 1º. Multa de 2 a 5 vezes o valor do tributo sonegado, quando transportarem e receberem mercadorias desacompanhadas dos documentos fiscais exigidos por esta lei e seus regulamentos. Inciso 2º. E o multa de 1 a 5 vezes o valor do salário mínimo mensal do Distrito Federal. Alínea A. Quando não comunicarem, no prazo do regulamento, às autoridades administrativas que dos documentos em seu poder consta destinatário com nome ou endereço. Alínea B. Quando obrigados a fazê-lo, deixarem de emitir o manifesto da carga transportada. Alínea C. Quando deixarem de efetuar a entrega dos manifestos, notas e guias, dentro dos prazos regulamentares. Alínea D. Quando transportarem ou receberem mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal. Alínea I. Quando se negarem a permitir o exame, pelo fisco, de mercadorias, livros, documentos sob sua guarda ou responsabilidade. Artigo 193. Serão punidos com multa de 2 a 5 vezes o valor do salário mínimo mensal do Distrito Federal. Inciso 1º. O síndico, leiloeiro, corretor, despachante ou quem quer que facilite, proporcione ou auxilie, por qualquer forma, a sonegação do tributo, no todo ou em parte. Inciso 2º. O árbitro que prejudicar a fazenda, por negligência ou má-fé nas avaliações. Inciso 3º. As tipografias e estabelecimentos congêneres que não registrarem, na forma do regulamento, as encomendas para a confecção de livros e documentos fiscais. Inciso 4º. As tipografias e estabelecimentos congêneres, que aceitarem encomendas para a confecção de livros e documentos fiscais sem a competente autorização, a que se refere esta lei. Inciso 5º. As autoridades e funcionários administrativos que embaraçarem, iludirem ou dificultarem a ação do fisco. Artigo 194. O valor da multa, na forma da legislação, poderá ser reduzido. Inciso 1º. De até 50%, se o pagamento da importância devida for efetuado dentro do prazo de 20 dias contados a partir da data em que o autuado tomou conhecimento do auto de infração. Inciso 2º. De até 40%, se o infrator efetuar o pagamento da importância exigida no período, que vai do dia subsequente ao último do prazo previsto no inciso anterior, até o último dia do fixado para cumprimento da decisão da primeira instância administrativa. Inciso 3º. De até 30%, se o infrator efetuar o pagamento da importância exigida dentro do prazo fixado para o cumprimento da decisão da segunda instância administrativa. Inciso 4º. De até 20%, se o pagamento da importância devida for efetuado antes do ajuizamento da ação de execução. Artigo 195. O sujeito passivo que, antes de qualquer manifestação ou procedimento fiscal, procurar espontaneamente a repartição competente, para comunicar formalmente a falta, ou sanar a irregularidade, ficará sujeito, conforme o caso, às multas previstas nos incisos I e segundo do artigo 189, bem como ao pagamento do tributo devido, atualizado monetariamente, e dos juros de mora. Primeiro, não se considera espontânea a denúncia apresentada após o inciso de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração. Segundo, a denúncia espontânea apresentada na forma deste artigo, sem o pagamento do débito, no ato ou no prazo estabelecido pela legislação, constituirá instrumento suficiente para automática inscrição do débito em dívida ativa, independentemente de qualquer procedimento ou formalidade. Artigo 196. Não se procederá contra servidor,
contribuinte ou responsável que tenha agido ou pago tributo de acordo com a interpretação fiscal constante de decisão de qualquer instância administrativa, mesmo que posteriormente venha a ser modificada essa interpretação. Artigo 197. A imposição da multa não exclui o pagamento do tributo, da atualização monetária e dos juros de mora nem exime o infrator do cumprimento de obrigação tributária acessória. Artigo 198. As multas a que se refere esta lei serão impostas pela autoridade administrativa, sem prejuízo das penas criminais ou estatutárias.